Então os médicos vêm se adequando, né? A gente se adequa aos médicos, né? Porque querendo ou não, são os médicos que mandam na gente, tá? Lembrando, mais uma vez falando, né? Que muita gente usa MAS. Vocês lembram que o MAS, quanto mais MAS a gente usa, mais tempo de exposição nós damos no paciente, né? O que é contra as normas da Anvisa, que a gente já estudou aí nos módulos passados, né? Então muita gente quer fazer isso aí para deixar a imagem como se fosse, né, uma obra de arte, né, uma obra-prima, né, do século 22, mas não é assim, né? Nós temos a obrigação de fazer imagens que sejam o quê? Boas o suficiente para o médico radiologista laudar, e 2, suficiente para que a gente possa proporcionar ao paciente, né, um diagnóstico preciso e completo, tá bom? Nós temos aqui, ó, voltando a falar da parte do tórax, né, nós temos aí exatamente, né, aí o cálcio, né, que é a parte dos ossos, aí que está em branco, né, aqui em cima na imagem, né, a parte do ar, que é essa parte do pulmão aqui, né, que está escurecida, e a parte da água, que é a parte onde tem o coração, o estômago e etc. Tá? Resolução espacial, né? Então, como está escrito aí na imagem, nas imagens digitais, a resolução espacial depende do tamanho da matriz. Quanto mais pontinhos na matriz, maior é a resolução espacial, né? Então, o que ocorre? A gente pode tirar de exemplo aí as câmeras que a gente tem hoje nos nossos celulares, né? Só que a gente ia chamar de megapixels, né? Então, quanto mais megapixels, mais nitidez, mais as imagens têm mais detalhes, mais imagens bonitas, e é assim que funciona do mesmo jeito, da mesma forma, tá bom? Outro fator que influencia a resolução espacial, né, é a questão da sobreposição das estruturas, ou seja, uma estrutura fica em cima da outra, né, e é justamente por isso que nós temos no raio-x, né, a questão da dupla imagem, né? Então, praticamente todos os posicionamentos que vocês vão ver são o que? PA e perfil, ou AP e perfil, né? Que é para ver a imagem de frente e a imagem de lado, o famoso 2D, né? Algumas estruturas, por causa dessa sobreposição, se pede que seja a imagem obliquada em vez do perfil, né? Exemplo, mãos, pés, né? Costelas ou arcos costais, né? Escápula, né? Então essas estruturas aí que a gente vai ver na parte da anatomia mais lá para frente, a gente precisa, né? A gente precisa que elas sejam, né? De certa forma, né? Vistas de outro ângulo, de outra perspectiva, né? Para que não estejam estruturas uma em cima da outra. Tá? O exemplo clássico que nós temos são os ossos do pé, né? Você pode, da mão, né, por exemplo, vamos falar da mão. Você sabe que na mão nós temos vários ossos, né? Então, para evitar a sobreposição deles e dos dedos, né, a gente faz a posição de oblíqua, tá bom? O analógico digital, como está falando aqui, a gente já foi falado várias vezes, vocês fizeram no trabalho de vocês, né? Eles permitem que a gente consiga armazenar, manipular, né? E deixar salva essa imagem durante um bom tempo, reduzindo aquela questão de armazenamento de papel e etc, como era feito antigamente, né? Essa é a principal vantagem disso daí. Essas partes aqui a gente vai falar mais delas na parte da tomografia e da ressonância magnética, né? E para finalizar, vamos falar aqui sobre o contraste, a última parte aqui, né? Continuando. Nós temos vários tipos de imagem, né? Então, com contraste, como eu falei para vocês, se você usar muito KV, a imagem vai ficar escura. Usou pouco KV, ela vai ficar branca, né? Então, a gente tem que definir isso. Ainda tem a questão do peso, altura, se é idoso, se é criança, se é, né, obeso, se é magro. Então, tudo isso influencia nessa parte do KV e do MAS. No começo, na forma teórica, né, na forma de sala de aula, essa questão do KVMS parece ser muito confuso, né? Porém, você começa a perceber isso aí quando você começa a ter prática, começa a pegar nos aparelhos aí, tá bom? Mas aqui nessas três imagens a gente consegue ver uma diferença já bem notória
dessas questões, tá bom? Então, a gente vai ficar por aqui, né? No mais, a gente vai ter o nosso encontro na próxima aula e nós vamos tirar as dúvidas sobre tudo isso que foi falado até esse presente momento. No mais, obrigado e boa noite a todos.